Então, bom dia. Vamos para a nossa última banca do dia, das alunas Laís e Tayara. Vocês vão ter de 15 a 20 minutos para fazer a apresentação de vocês. Agora são 10h24. E aí, quando vocês se sentirem confortáveis, já pode iniciar. Bom dia. O tema do nosso trabalho é estudo comparativo do custo-benefício entre cal e cimento, usados como estabilizante de solo na pavimentação. O principal modal de transporte adotado pelo Brasil é o rodoviário, tornando incongruente a situação das rodovias brasileiras. Em 2019, a Confederação Nacional do Transporte realizou uma pesquisa para verificar a situação das rodovias nacionais. E dos 108.863 quilômetros pesquisados, foi constatado que 52,4% deles apresentavam problemas de pavimento. O Tribunal de Contas da União verificou que as rodovias apresentam problemas muito precocemente. Enquanto uma rodovia de pavimento flexível tem um tempo médio de vida útil de 10 anos, o TCU verificou que essas mesmas rodovias apresentam problemas com apenas 14 meses após a conclusão da obra. Dentre os inúmeros materiais contabilizados nos custos de pavimentação, encontram-se os aditivos estabilizantes. Cal e cimento são amplamente utilizados, servindo para a correção do solo ativo, visando melhorias nas propriedades físicas e mecânicas do solo, como suporte de cargas e ações climáticas. Tendo em vista que cal e cimento são bastante utilizados como aditivos em base e subbase do pavimento, busca-se encontrar qual trará maior custo-benefício, fornecendo economia e qualidade para as rodovias. Sendo assim, temos como objetivo geral realizar o estudo comparativo entre dois aditivos estabilizantes, cal e cimento, verificando qual é o mais economicamente viável na base e subbase de um pavimento, e como objetivos específicos, determinar a proporção de aditivo, realizar ensaios de granulometria, compactação, índice de suporte califorme e expansão, comparar resistência à penetração e comparar o custo-benefício. O solo cal é baseado na reação entre os componentes do solo, cal e água, e os elementos presentes no meio ambiente. A cal mais utilizada na pavimentação é a cal hidratada, devido à sua facilidade de uso. A cal virgem é mais barata, só que demanda uma mão de obra mais especializada. Recomenda-se que o teor de cal, segundo o Coelho, o teor de cal deve variar entre 1% e 10%, não sendo maior que isso, porque fica mais caro e não tem um acréscimo de resistência, e não menor que 3%, porque apesar de laboratórios dar o valor esperado, em campo é mais desfavorável. Segundo Azevedo, o solo cal, a cal costuma apresentar melhores resultados em solos finos, eles ganham resistência em qualquer solo finos, eles precisam de uma menor quantidade de cal, tornando mais barato. O solo cimento é definido como uma mistura de solo e quantidades definidas de cimento e água compactados para uma elevada densidade. Segundo a CEI 2009, o teor de cimento pode variar entre 2% e 16%. Quanto maior a fração de finos do solo, maior a quantidade de cimento necessário para estabilizar o solo. Por isso, os melhores resultados são alcançados granulares, porque os solos finos eles demandam uma maior quantidade de teor de cimento, tornando mais caro. Solo estudado. O solo que utilizamos nesse estudo foi retirado no bairro de Jaí, em terreno localizado na Avenida Juscelino Kubitschek. Foram utilizados aproximadamente 120 quilos nos ensaios, e ao fazer a análise tátil visual do solo, foi constatado que ele apresentava cor avermelhada, possuía alta concentração de finos, o solo em seu estado seco, os grãos não apresentavam coesão, mas ao ser umedecido, apresentava elevada coesão e plasticidade, sendo facilmente moldável com as mãos. Vamos falar dos ensaios de caracterização. Foram os ensaios realizados tanto no Centro Tecnológico da Unevangélica, como na Aritec, de Goiânia. Os ensaios foram a granulometria, que segue a NBR 7181 de 2017, a compactação, que segue a NBR 7182 de 2017, a expansão, que é a NBR 9895 de 2016, e o índice de suporte à Califórnia, que é a NBR 9895 de 2016. Também, o cimento utilizado nos ensaios foi o CP2F, enquanto a cal foi a cal hidratada.
Ensaio de granometria. O ensaio de granometria é composto por 3 etapas. O peneiramento grosso, que é para grãos maiores que 2 milímetros. A sedimentação com e sem defloculante para grãos menores do que 0,075 milímetros. E o peneiramento fino para grãos entre 2 e 0,075 milímetros. O peneiramento grosso é feito com material retido na peneira de 2 milímetros, e as peneiras do peneiramento grosso são 50, 38, 19, 9,5 e 4,8 milímetros. Depois vem a sedimentação, que com material passante da peneira de 2 milímetros, você realiza a sedimentação, calcula os valores, e depois você realiza o peneiramento fino, que são as peneiras de 2, de 1,2, de 0,6, 0,42, 0,30, 0,15 e 0,75. O defloculante é importante porque ele tem a função de desagregar os solos. O solo em seu estado natural tem uma quantidade de ferro, hidróxido de ferro, que aglutina os solos como se fosse uma cola. O defloculante vem com essa função de desagregar os solos. Ensaio de compactação. A norma determina que, nesse ensaio, o solo deverá ser passado na peneira de 4,8 milímetros. Podem ser utilizados 3 tipos de energia diferentes: a energia normal, intermediária ou modificada, o cilindro grande ou pequeno, e pode ser utilizado também o soquete grande ou pequeno, dependendo do tamanho do cilindro a ser utilizado e também dependendo da energia que se deseja aplicar. Com esse ensaio, podemos encontrar o peso específico máximo e a umidade ótima. Essa tabela foi retirada da NBR 7182 de 2017, em que consta as características inerentes a cada energia de compactação. No nosso trabalho, foi realizado um ensaio do Índice de Suporte Califórnia, em que a norma do ensaio determina obrigatoriamente que seja utilizado o cilindro grande. Portanto, no nosso trabalho, utilizamos o cilindro grande, mas a energia que foi usada foi a normal. Portanto, ficou o cilindro grande, o soquete grande, o número de camadas foram 5, 12 golpes por camada, além da utilização do disco espaçador. Ensaio de expansão. Após a moldagem do corpo de prova, foi realizada a primeira leitura no extensômetro. Após a primeira leitura, esses corpos são imersos em água em um tanque por 96 horas e são realizadas leituras a cada 24 horas. A expansão máxima admitida para base e subbase são, respectivamente, 1% e 0,5%, de acordo com o DENIT. E, após a realização da última leitura, esses corpos de prova são submetidos ao ensaio do Índice de Suporte Califórnia. O Índice de Suporte Califórnia é o teste que a capacidade de carga de um solo é comparado com a de uma brita graduada, CGS, que é usada como referência, que o ISC, o Índice de Suporte, é igual a 100%. O teste é realizado com a penetração, igual a figura moça, com uma prensa, e o corpo de prova é tomado pelo ensaio da penetração do pistão cilíndrico no corpo de prova com velocidade de 1,27 milímetros por minuto. São registradas pressões e desvios. O índice de suporte Califórnia é determinado pelo maior valor nas penetrações de 2,54 centímetros e 5,08 centímetros. Como vai ser visto, é calculado tanto para o ramo seco, quanto para o ramo ótimo, quanto para o ramo úmido. A tendência é que o ramo seco dê um valor maior do que o ramo ótimo, mas por questão de estabilidade do solo, a gente adota o maior valor do ramo ótimo. O ISC mínimo para subbase e base são, respectivamente, 20% e 80%, segundo o DENIT 2006. Curva granulométrica. Como foi visto, foi realizado o ensaio tanto com defloculante como sem defloculante. A curva traçada representa a curva o ensaio sem defloculante e a curva contínua, o ensaio com defloculante. O eixo das orelhadas representa a porcentagem passante das peneiras e o eixo das abscissas representa o diâmetro dos grãos milímetros. Como visto nas tabelas, o sem defloculante possui a maior fração de silt,
com 63,86%, e depois vem a argila, 21,72%. Sendo assim, o centro-defloclante deu um solo silt argilo arenoso. Já o condefloclante, a maior fração foi de argila, que é 44%, tornando um solo silto arenoso. Como falado anteriormente, o defloclante tem essa variação devido à presença do defloclante que segrega os grãos. Por isso, o solo adotado é a argila silto arenoso, que é o mais certo. Voltando no gráfico, se você prestar atenção no gráfico com defloclante, a curva contínua, entre 0,6 e 0,006, existe um patamar, que significa que ali não tem grãos nessa fração de silt. Por isso, o solo, além de ser argila silto arenosa, é de uma graduação aberta. Como resultado do ensaio de compactação, temos nesse slide o gráfico do solo-cimento, em que no eixo das ordenadas temos o peso específico seco em quilonewton por metro cúbico, e no eixo das abscissas a umidade em porcentagem. Temos 5 pontos, em que cada ponto representa um corpo de prova, sendo que os pontos 1 e 2 estão no ramo seco da curva, o ponto 3 está no ramo ótimo, e os pontos 4 e 5 estão localizados no ramo úmido da curva. Com isso, temos que o peso específico seco máximo encontrado do solo-cimento foi de 14,42 kg por metro cúbico, enquanto a umidade encontrada foi de 27,7%. Já no solo cal, temos novamente os 5 pontos na curva, e o peso específico seco máximo encontrado foi de 13,64 kN por metro cúbico, enquanto a umidade encontrada, a umidade ótima, foi de 30%. Então, nesse slide, fazemos um comparativo entre os dois resultados encontrados. Pode-se perceber que o solo cal obteve um peso específico inferior ao solo cimento, mas, em compensação, ele obteve uma umidade ótima maior. Joaquim, em 2017, e Lovato relatam que esse processo se dá devido ao processo de floculação que ocorre quando a cal é adicionada ao solo. Nesse processo, a quantidade de vazios ela se eleva e aumenta de tamanho. Com isso, o peso específico aumenta, em compensação, o peso específico reduz, e em compensação, a umidade ótima aumenta, já que é preciso uma quantidade maior de água para preenchimento dos vazios. Ensaio de expansão. Temos representadas as duas tabelas com os resultados encontrados. Nesse ensaio, utilizamos apenas 3 corpos de prova, ao invés dos 5 que foram moldados. E o corpo de prova o corpo de prova 3, ele é o corpo de prova do ramo da umidade ótima. O corpo de prova 2 é aquele do ramo seco. E o corpo de prova 4 é o do ramo úmido. A primeira leitura foi realizada no dia 15 de outubro e a última leitura foi realizada no dia 19. Com isso, no solo cimento, temos que ele apresentou a expansão no corpo de prova 2, de 0,01, enquanto os corpos de prova 3 e 4 apresentaram expansão de 0,07%. Já no solo cal, o corpo de prova 2 apresentou nenhuma expansão, e os corpos de prova 3 e 4 apresentaram a mesma, que foi de 0,02%. Como percebe-se que o solo cal apresentou uma expansão inferior, e Cunha, em 2016, relata que isso se deve ao processo também de floculação, em que os solos que recebem cal, a cal ela tende a reduzir o processo de mudança volumétrica, de expansão. Por isso, então, ele apresentou uma expansão menor. Lembrando que a umidade adotada de cada um como resultado foi a do corpo de prova com a umidade próxima da ótima, que, como a Laís falou, é um corpo de prova, é um solo mais estável. O índice de suporte californiano foi gerado do ISC para os mesmos 3 corpos de prova da expansão, com o ramo seco, o ramo ótimo e o ramo úmido. Por questão de estabilidade hospitalar, foi adotado o valor do ramo ótimo. No solo cimento, pode-se perceber que no ramo seco deu 88,5%, o corpo de prova 2, o corpo de prova 3 deu 64%, e no corpo 4, 24,9%. Como era esperado, o ramo seco deu maior valor do que os outros, mas por questão de estabilidade se adotou o ramo úmido.
Já na solo cal, foram adotados os mesmos 3 corpos de prova da expansão. O corpo de prova 2 deu 57,9%, o corpo de prova 3, 69,1%, e o corpo de prova 4 deu 44,7%. O solo cimento, o ISC deu um valor de 68,1%, enquanto a solo cal teve um suporte aquifórmio de 68%. Como visto, o segundo DENIT de 2006, ele pode servir como subbase, porque tem que ser maior ou igual a 20%. Então, tanto o solo cimento quanto o solo cal pode usar como subbase, mas não como base, porque teria que dar um valor superior a 80% e deu 61,1%. Esperava-se que o solo cimento apresentasse maior resistência do que a solo cal, mas um dos fatores que interfere é o tempo de cura após a compactação. Não teve esse tempo de cura. E como estudado, o cimento ele começa a ganhar resistência maior com 7 dias de cura e ganha sua resistência total com 28 dias. E não teve esse tempo de cura. E a cal, ela já ganha resistência, ela não precisa desse tempo de cura. Outro fator importante é que o cimento apresenta melhores resultados com solos granulares. E como o solo é um solo altamente fino, um solo argila, ele precisaria de uma maior quantidade de cimento para obter uma resistência maior. Conclusão: a proporção de aglomerantes adotadas foi de 10% para facilitar a comparação. O solo natural possui elevada fração de fios, sendo solo argila-silto arenoso, com graduação aberta. O solo cal obteve menor massa específica massa seca do que, e o solo cal obteve maior umidade ótima do que o solo cimento. Isso se deve à floculação. O solo cal apresentou menor expansão que o solo cimento. E o solo cimento e o solo cal obtiveram desempenhos semelhantes no ensaio do índice de suporte à Califórnia. O custo-benefício de ambos os aditivos é equivalente. Um dos fatores que pode ajudar na escolha entre solo cal e solo cimento seria a expansão, porque a expansão da pavimentação é muito prejudicial e a solo cal é menor. Mas tanto a solo cal quanto o solo cimento estão dentro da norma de expansão. Obrigado a todos, foi isso. Então, vocês fizeram num tempo de 17 minutos. Nós vamos começar agora o processo de consideração dos professores da banca. Nós vamos iniciar pelo professor Eduardo Toledo. O microfone já tá destravado aqui. Eu falei que eu ia aprender nessa última. Então, bom dia, meninas. Prazer poder participar da banca de trabalho final de vocês, né? Sobre a parte da apresentação, meninas, eu quero contratar vocês para diagramar os meus slides. Ficou muito legal. Eu gostei, ficou muito bonito, viu? A parte do slide aqui, cada tópico que vocês colocaram até um oizinho, eu gostei, viu? Ficou muito legal mesmo, parabéns, tá? A apresentação, vocês foram impecáveis também. E a parte estética, assim, também gostei bastante. Sobre o trabalho, meninas, a parte escrita do trabalho, eu vou encaminhar as considerações para a professora Vanessa e ela vai repassar para vocês. Eu gostei muito do texto, né? Assim, deu para ver que vocês gastaram tempo, energia para confeccionar um texto, assim, que ficasse com um resultado final muito bom, assim. Tem poucos errinhos de formatação. Eu encontrei algumas coisinhas que passaram, eu acho que na conversão do Word pro PDF. Um exemplo aqui, no final dos agradecimentos, a gente pode observar uns 3 pontinhos assim, olha, vocês podem ver lá nos arquivos, eu marquei, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Então, esses 3 pontos, são como se fosse uma linha de vários pontinhos, apareceu em algumas partes do trabalho, tá? Acho que passou despercebido aí, tá? Mas depois vocês olham para arrumar. Como sugestão majoritária para essa parte de formatação que eu tenho, primeiro, figura no finalzinho tem que ter figura 1, índice, suporte Califórnia, para ter o ponto final, né? Vocês esqueceram aqui.
mas isso é tranquilo de arrumar. E aí, algumas figuras, meninas, vocês colocaram uma comparação, como se fosse a execução e outra parte, como se fosse uma imagem representativa, né? Estou olhando aqui para a figura 1, vocês puderem ir nela no trabalho. Aí na figura 1, a gente pode observar do lado esquerdo, a gente tem o pavimento rígido, é a figura 1 do trabalho, tá? Acho que não precisa nem colocar não, Laís, assim, se quiser. Eu acho que não precisa nem compartilhar, não. Se vocês tiverem o material aí, depois é só para olhar. Aí, um lado tem a execução, outro lado tem a imagem, né? Nesse lado que tem a imagem, meninas, tem uma parte que está um pouquinho desconfigurado. O texto da imagem, da figura, está desconfigurado. Vocês devem ter recortado, né? Então, o que eu sugiro? Dá uma arrumadinha nessa parte. Aconteceu com algumas figuras, né? Que tem essa explicação do componente através de imagem. Então, dá uma arrumadinha, coloca lá no Paint, edita, né? Ou num programa mais sofisticado. Eu não sei como é que está o nível de conhecimento de vocês aí para isso, mas é algo bem tranquilo de fazer, tá? Para melhorar a parte visual do trabalho de vocês. Aí aconteceu com a figura 2 também, né? E outras figuras também aconteceram por conta do tamanho da imagem, desconfigurou um pouquinho, né? Tem bastante detalhes o texto, né? Detalhes técnicos no texto. Deu para perceber que vocês estudaram bastante, né? Deixa eu avançar aqui para ver onde eu fiz mais observações. Formatação aqui. A parte das normas. Aí para os resultados, meninas. Nos resultados, eu sempre valorizo um trabalho experimental, eu sei da complexidade de se fazer um trabalho experimental, ter os resultados, escrever os resultados, comparar com autoautores, e isso foi uma coisa que eu gostei muito do trabalho de vocês. Nos resultados a gente observa valores numéricos, mas vocês procuraram justificar esses valores encontrados apoiando em dados da literatura também, que é muito importante um trabalho, né? Na parte que vocês começaram a falar, no capítulo, deixa eu ver aqui, é o 4, né? Vou voltar aqui. É o capítulo 4, deixa eu chegar lá. Isso, é o capítulo 4. O inicinho do capítulo 4, meninas, quando vocês começam a falar assim, solo e local, essa parte aqui, vocês falam da onde foi tirado, né? Das coordenadas. Eu acho que isso aqui ainda é a parte do 3, que é metodologia. Vocês não colocaram um capítulo de metodologia, mas eu entendo que o capítulo 3 vocês colocaram normas. É basicamente um passo a passo de como fazer os ensaios, as tabelas que vocês vão... É metodologia aquilo ali, né? Ou programa experimental, ou procedimento experimental, né? Não tem problema o nome é vocês que escolhem mesmo. Eu acho que tem uma partezinha desse capítulo aqui que se enquadra naquele capítulo ainda, que vocês vão descrever aonde vocês vão fazer, como vocês vão fazer, o local onde vai ser retirado, entendeu? Isso ainda se enquadra em metodologia. Aí eu acho que é o capítulo 3 de vocês, eu acho que vale a pena vocês fazerem a mudança só, tá? De local. Aí, quando vocês já começaram a falar dos dados mesmo, né? Já acho que pode deixar. Vocês começaram a colocar as informações tabuladas aqui, né? Algumas até tabelas que vocês citaram no capítulo anterior que vocês preencheram, né? Isso foi legal de acompanhar. Já vale a pena deixar aqui. Como é que vocês fizeram toda essa logística aí, meninas? De retirar todo esse volume de solo? Como é que foi? Quem ajudou vocês nisso? Como é que foi esse negócio aí? Ô, professor, é que meu pai, ele mexe com técnico, tipo assim, ele tinha tirado, ele já tinha guardado. Entendi. A gente não teve um local. Eu ia perguntar mesmo, por que a escolha desse local, entendeu? Falei assim, é muito específico, por que escolheram esse local? Foi um local que vocês já tinham removido o solo para outros fins, aí vocês aproveitaram parte do volume. Entendi. Isso. Mas deu bastante trabalhinho, porque o solo foi para casa da Laís, eu fui buscar lá para a gente levar para o evangélico para fazer os ensaios, os sapos todos pesados. Imagina, eu anotei aqui 120 quilos. É coisa pra caramba. É coisa, né? Então, que bom que... Como é bom ter conhecidos, né? Especialmente familiares que estão ajudando nesse momento aí, né? Bom demais. E aí...
Deixa eu só ver se eu fiz mais alguma outra observação aqui que vale a pena destacar. Uma outra unidade, sobrou 1 quilo aqui com letra maiúscula, né? Mas, assim, é coisa bobinha que vocês conseguem corrigir. Depois eu marquei todos que eu identifiquei na leitura aqui. Eu ainda não perguntei para ele se conseguiu utilizar o berço do que Eu senti falta de vocês falarem desse custo que apareceu na conclusão. Lá no finalzinho da conclusão, apareceu um custo e apareceu valores numéricos desse custo, entendeu? Eu senti falta disso aparecer na discussão. Pelo menos eu não percebi. Talvez eu tenha lido de muito rápido, assim, né? Passou despercebido para mim. Se isso aconteceu, vocês me desculpem, tá? Mas, se não, eu acho que vale a pena vocês colocarem um tópico para avaliação disso, entendeu? Vocês gastaram um parágrafozinho aqui para falar, aí esse aqui seria o que vocês podem deixar na conclusão mesmo. Coloca um tópicozinho lá para avaliação desse custo, com quais parâmetros foram utilizados, né? O valor da onde você quer esse valor por quilo, entendeu? Então, vale a pena vocês colocarem isso, eu não percebi, tá? Gostei que vocês colocaram sugestões para trabalhos futuros, né? Para finalizar aqui, nas referências tem umas coisinhas que saíram marcadas, já depois vocês olham, saiu com os retângulos marcados, não sei se foi na geração do PDF aqui, para mim saiu. Eu marquei todos que eu identifiquei, tá bom? Uhum. E aí, meninas, eu só tenho uma pergunta para finalizar. Na verdade, são duas que podem ser juntas em uma só, né? O que representa, do ponto de vista prático, o CBR e o Índice Suporte Califórnia? Se fosse explicar de maneira mais simplificada, o que representa essas duas informações que a gente tem? Vocês entenderam as perguntas? A pergunta? Não. Sim. Responde, O CR, eu entendi. O CBR e o Índice Suporte Califórnia é a mesma coisa, o professor Eduardo Toledo. O CBR é o nome inglês e o ISC é o nome português. Eu tentei mudar tudo para ISC, mas em algum lugar falhou. CBR e ISC é a mesma coisa. É porque a gente, por exemplo, começou escrevendo com o CBR, aí depois a professora pediu para a gente corrigir. E aí a gente foi corrigindo talvez algum, acho que até no gráfico, em um dos gráficos, se não me engano, tá como CBR. Mas eles são, é o mesmo ensaio, né? Tá, mas o que significa isso? Ele perguntou isso também. O que é o CBR? Explica. O que significa? O CBR, o Índice de Suporte Califórnia, ele tem como finalidade para verificar a resistência à penetração, àquela prensa, e aí, com isso, a gente consegue verificar se aquele pavimento também vai conseguir resistir às cargas suportadas, né? Que são casos de caminhões, de carros. Então, o Índice de Suporte Califórnia ele acaba sendo usado para isso. Só que, infelizmente, a maioria das empresas acabam não utilizando, por ser um ensaio muito demorado, demanda tempo, tem um ensaio de expansão, né? E aí, por conta disso, as empresas acabam não utilizando. E até a expansão é muito importante, porque tem até um engenheiro que eu relato no nosso trabalho, que ele explica que um dos principais problemas em relação ao pavimento é em relação à água, porque a água ela é a ruína do pavimento, ela penetrando naquilo ali, então o solo acaba expandindo, com a expansão, ainda mais solos argilosos, que tendem a expandir ainda mais, então ela expande muito, então acaba fraturando, fragmentando todo o pavimento. Então acaba que os dois ensaios são extremamente importantes, mas infelizmente as empresas acabam não investindo muito. Então, na verdade, é mais para verificar mesmo se ele vai suportar aquela carga. Ok, meninas. Uma das maneiras de melhorar o CBR do solo seria como? Então, a gente pode, no caso, aumentar a compactação, por exemplo, né? Em campo, ao invés de passar somente uma vez, pode passar várias vezes o maquinário, o equipamento, porque um solo mais compactado, ele oferece uma maior resistência, então isso também interfere. Em relação ao tempo de cura, que a gente citou, que o tempo de cura também interfere.
Só que aí, em obra, por exemplo, fica inviável também fechar aquela rodovia por 28 dias, né, que seria o tempo de cura do cimento. Então, são duas coisas que podem interferir, a compactação e o tempo de cura. Meninas, E então, poderia obrigado. aumentar também o teor de cal, sim. Pode falar, Laís, desculpa te interromper. Também um dos fatores poderia aumentar o teor de cal e cimento. Também poderia ajudar, mas nem sempre compensa financeiramente. Sim, sim. Tá, meninas, então obrigado por responder as perguntas. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, tá bom? Parabéns à professora Vanessa aí também. Vamos passar agora para o professor Paulo para ele fazer as considerações. Ok, obrigado. Estendo também minhas saudações aí para a Laís e para a Tayara. E parabenizo aí pelo trabalho que vocês fizeram. Trabalho bastante completo, com bastante informação. Também parabéns aí à professora orientadora, que é o resultado do trabalho, né? Achei o trabalho muito bom. A apresentação de vocês demonstrou que vocês têm segurança, no conhecimento que vocês apresentaram. Eu pontuei algumas coisinhas, muito poucas, no texto, né? Uma vez ou outra ali, se faltou ali acho que umas duas vezes que eu vi, que faltou ali uma referência bibliográfica que foi citada no texto e faltou lá no capítulo final. Aí eu repasso para vocês depois o arquivo PDF para vocês corrigirem esses pequenos problemas, né? E vocês citam lá que 5% das rodovias apresentam problemas, né? Isso aí é um problema aqui no Brasil muito antigo e recorrente, que não acontece só com as rodovias, né? Acontece com qualquer patrimônio público, né? Que a gente percebe. Vocês fazem pontes comigo, né? E eu orientei um aluno sobre um trabalho de vistoria de pontes, né? E a mesma coisa que vocês fizeram aí se repete também pontes e rodovias são integradas, né? E então nós vimos lá que parece que 25% das pontes existentes no Brasil, somente 25% tiveram alguma vistoria, alguma inspeção, né? A norma brasileira manda que se façam vistorias todo ano nas pontes, nas estruturas, né? Todo ano deve ser feita uma vistoria de rotina, vistoria rotineira. E somente 25% tiveram uma vistoria na vida, em toda a vida útil, né? Então você vê aqui que a qualidade da manutenção, não só de rodovias, como de qualquer estrutura pública, né, é muito precária no nosso país, né? E trabalhos como o de vocês, assim, servem de referência, de alerta, né, para os nossos gestores públicos aí, de que é preciso aí ter uma atenção maior, né, ao bem público, né, para a segurança da população. O professor Eduardo falou bastante aí sobre muita coisa, eu vou ficar por aqui. Eu parabenizo aí o trabalho de vocês, bastante completo, trouxe bastante informação sobre o assunto que vocês pesquisaram, né? E parabenizo aí o resultado do trabalho, né? Passo então a palavra aí para a professora Vanessa. Muito obrigada, professores, pelas considerações. Sobre a Tayara e a Laís, foi muito legal orientar elas, porque elas já têm uma maturidade até científica, né? Então, tipo, eu tive menos trabalho de ter que falar, nossa, a gente precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Elas já tinham isso na mente delas, já tinham esse domínio. Várias vezes chegou assim, delas ultrapassarem o meu conhecimento de nossa, a gente poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo, então, assim, muito proativas. Eu vi uma das melhores apresentações que eu já acompanhei de TCC, uma apresentação segura, científica, muito bem ensaiada, tanto que, assim, elas focaram muito no resultado, e que é isso que a gente geralmente espera, uma apresentação bem focada em resultado, pouca revisão, e elas fizeram isso com maestria, assim, uma segurança, uma seriedade. Então, assim, tem um pezinho ali científico para um mestrado, se quiser, elas sabem disso. Então, assim, foi ótimo orientar vocês, não foi nenhum trabalho para mim, na verdade, foi um aprendizagem, até porque era um trabalho que eu já queria fazer há muito tempo, que era essa comparação, e elas fizeram muito bem. Então, muito obrigada a vocês duas. Obrigada, professor. Muito obrigado.
Agora a gente vai para uma segunda parte, terceira, na verdade, que é o fechamento da nota de vocês. Então, eu vou pedir que vocês se retirem. E aí, daqui a pouco, a gente conversa para eu falar a aprovação e a nota. Ok, obrigado.